Salve família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição, acreditem vocês, desde junho de 2017, programa de número 34, que hoje tem a volta do nosso chefe Renato de Barba com o quadro Gastronomia, e também temos a estreia do nosso novo quadro, do torcedor que passa a participar de agora em diante com a gente, aqui sentando nesta bancada com a gente. E estreando esse quadro, nos dá a honra da sua visita aqui, doutor Hipólito. Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Sérgio, muito obrigado. Eu primeiro quero falar poucas palavras, não é, mas o suficiente para dizer da excelência deste programa. Porque ele se caracteriza por uma singularidade, há pouco dizia ao Ricardo. Não é? Ele é um programa, evidentemente, que segmentado, voltado para as coisas do Curitiba, composto, dirigido e comandado por torcedores, não é, do Curitiba, mas que, apesar disso, conseguem manter isenção no trato das coisas. É preciso. Se não for assim, não funciona. Não é a nossa função. Tem a impressão que é por isso que ele está se mantendo com a repercussão, e eu, como ficamos felizes, não né? um consumidor desse produto, não é? Muito obrigado. Escuto, vejo, não é? E acompanho a repercussão dos programas. O programa é maravilhoso. E também nos acompanha no site, né? Exatamente, é por lá que acompanho. Quero também, a par disso, agradecer pela distinção do convite. É um prazer. O prazer é nosso. O Ricardo e o Sérgio, eu não tinha o prazer ainda de conhecê-los pessoalmente. Diferentemente do Marcelo, que conheço desde criança. Poucos dias depois que nasceu. Coisa de 2, 3 anos atrás. Sou um grande amigo do pai dele, um ilustre advogado do nosso estado. Que bom. E um amigo muito fraterno. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. A gente vai trocando ideia aí no decorrer do programa. Ricardo Honório e Marcelo Carneiro, temos aí, doutor Hipólito, temos aí para repercutir a última rodada, a primeira vitória, com um gol de Alexandro finalmente. Com o Wilson mais uma vez operando milagres. O que dizer dessa rodada? Eu até escrevi sobre isso hoje, a vitória que ninguém viu, né? Primeiro vamos falar disso, que vergonha para o futebol paranaense, parece que é um retrocesso, né? Enquanto todo mundo está evoluindo, o futebol paranaense parece que está retroagindo. Eu li essa coluna. O que acontece? A RPC preferiu passar o jogo do Paraná, que jogou em Curitiba, do que passar o jogo do Curitiba, que sem o Atlético é o maior produto que a RPC tem no Campeonato Paranaense. Com o Atlético, juntamente com o Atlético, né? Então a gente acabou não vendo o jogo, eu acompanhei pelas rádios, depois acompanhei sites das pessoas que estiveram lá. Só viu o jogo quem foi ao estádio. Né? Só viu o jogo quem foi ao estádio. Agora, para começar o programa, uma coisa que a gente falou aqui no programa passado sobre o Alexandro. Se ele receber bolas em condições de marcar, coluna, essa questão, ele né? vai fazer o gol. Ele é um jogador que eu acho que o Alexandro ainda, acredito nele. Acho que vai ser muito importante para o Coritiba nesse campeonato, nessa temporada. A gente torce por isso. Né? E ontem ele mostrou isso. Recebeu uma boa bola em condições, foi lá, fez o gol da vitória. O Wilson mais uma vez salvando o Coritiba. O que eu não achei bom, Sérgio, e depois nós vamos entrar no mérito. Não gostei do fato do Wilson ser o melhor jogador do Curitiba na partida. Quando o goleiro é o melhor jogador da partida, porque o time não foi muito bem no mas foi uma vitória importante, apesar do União ser um time inexpressivo, né, no cenário regional. Mas foi uma vitória importante. Eu acho que 3 pontos aí que vão dar um pouco de tranquilidade para o Sandro. Foi importante somar 3 pontos. Durante mas não dá para se iludir. Né? Não, nem de maneira alguma. Nessa questão do Wilson aí, eu diria o seguinte, nós temos, o doutor Hipólito é dessa época, aí, quando se pregava essa máxima do futebol, né, que um bom time começa com um grande goleiro. Nós temos, pelo menos, um grande goleiro, mas não temos ainda um bom time. Bom time, não estamos longe disso. Inclusive aqui na TV Coxanota a gente tem um grande goleiro. Que tamanho agora? E essa mexida toda que o Sandro fez no time, até surpreendendo alguns, mas a nós não, porque a gente até falava que não havia outra alternativa senão mexer nesse time para tentar dar um pouco mais de qualidade. Foram 6 substituições.
umas necessárias, porque ele poupar, já tinha programado, né, poupar o Kleber, o Rui e o Ian isso. E como opção só tinha os garotos da base, né, os chamados piás do Couto. O que eu gostei mais foi a dupla de volância, né? Essa dupla era a minha desde o começo do campeonato. O Vitor Carvalho e o Júlio Rushi, até comentei isso também na coluna, que conseguiram segurar o zero do adversário, né? Do Coritiba não levar gol. O Vitor Carvalho, inclusive, participou diretamente do gol do Coritiba, porque foi ele que ganhou de cabeça a bola. Aliás, como é um volante alto, isso vai trazer muitas virtudes para o time do Coritiba, né? Porque é um jogador que tem qualidade também na bola aérea. Agora, é cedo ainda para avaliar, né, Sérgio? Muito cedo. Não dá para dizer que o Vitor Carvalho e o Júlio Rush são a solução para o meio-campo do Coritiba. Mas a gente sabe que nesse meio de campo a gente já não pode contar com o João Paulo, né? Eu acho que o João Paulo é jogador de banco mesmo. Eu acho que o Sandro deve ter... o Sandro, eu não entendi muito bem, eu não sei o que o senhor acha, o Marcelo também, mas eu não entendi muito bem essa troca dele, desses três jogadores, o Thalisson Kelvin, o João Paulo e o Wellington Simeão. Eu não sei se foi para poupar, mas foi para poupar talvez não devesse ter levado, como fez com o Kleber, o Ian e o Rui, ou se ele chegou lá... É que às vezes ele quer poupar, mas ele tem aquele receio. Caso dê muito errado, eu tenho mas você sabe colocar, entendeu? O que me causou surpresa é ele ter poupado os dois volantes de uma vez só. Eu acho que o que ele quis fazer foi testar o que ele usava... Só uma coisinha, não é chopp e nem cachaça, é água. Prost. Viu? Eu acho que o que ele quis fazer, Sérgio, foi testar o que ele usava no Sub-20. A dupla de volantes que ele usava lá. Que funcionou no E a gente não falou do Thiago Lopes, que entrou também, não sei como foi, porque as rádios falaram muito pouco dele. Diz que foi muito mal, diz que ele não cumpriu a função de meio armador, né? Diz que não armou absolutamente nada, pelo que eu vi, li e... Pelo que eu acompanhei também, ofensivamente, o Coritiba praticamente inexistiu. Você defendeu o primeiro tempo inteiro, pelo que eu li, pelo que eu ouvi nas rádios. O segundo tempo jogou pelo placar de 1-0. Teve a sorte do Wilson pegar o pênalti. É só acompanhar pelos melhores momentos. Os melhores momentos tiveram 3 lances. Só do União. 2 do União, foi o pênalti defendido pelo Wilson, uma defesa sensacional no primeiro tempo, onde o Marquinhos Cambalhota, que não é aquele que jogou no Coritiba, é outro, né? Saiu na frente dele, deu um chutão, o Wilson conseguiu jogar para escanteio, e o lance do gol do Coritiba. Então, tecnicamente, deve ter sido uma partida sofrível, né? E me chamou muito a atenção, e eu não entendi até agora por quê, o Thalisson Kelvin não jogou. Ele foi poupado do quê? Com 20 anos hoje ser poupado é uma coisa que a gente... Né? O que o senhor acha de que 20? Eu tenho uma visão um pouco diferente disso. O Coritiba não pode, para o ano de 2018, adotar a mesma política que poderia ser adotada se nós estivéssemos jogando a primeira divisão. Muda tudo. Mas não mudou tudo, doutor Hipólito? Não está diferente? Não, veja, eu acho que todos diferente aqui estão fazendo a mesma coisa. Estão tentando trazer jogadores da base, estão tentando rechear o time com jogadores de categorias inferiores para ver como é que eles se saem, não é, para ver em quem pode apostar. Mas o ano do Coritiba é atípico. Nós não podemos fazer apostas. E é muito bonito e até razoável imaginar-se que devemos usar o Paranaense como laboratório. Devemos sim, se estivéssemos na primeira divisão. Hoje nós temos que ter time devidamente montado, devidamente
próximo Fechado, já daquilo que se diz de time fechado. Fechado para o calendário. Para o calendário do mês de maio, que inicia, portanto, a Série B, porque é esta a única finalidade do time nessa temporada. Prioridade máxima, né? Prioridade máxima. Subir. Não é? Eu não vejo nenhuma vantagem em botar 6, 7, 8 jogadores da base hoje. Até porque, a mim, jogador de base, ele serve para integrar uma engrenagem. Mas ele não serve como a manivela que vai fazer girar entre não dá para confiar e jogar o peso todo na base. Da mesma forma. O jogador de base é para cobrir uma defecção do time titular. O jogador de base é um jogador, né, perdão, que, na minha visão, eu repito, está sendo forjado para gerar recursos para o clube. Agora, ele não é jogador para servir de causa do time. Ele pode muito bem ser coadjuvante para uma boa consequência. Não é? Por isso, essas experiências que estão sendo feitas agora, confesso que pelo ano atípico do time, não é o clube, momento. Não é o momento. O senhor tem ido aos jogos, tem acompanhado? Este ano eu não fui ainda, mas acompanho. Esse último jogo que passaram pela televisão foi Curitiba e Prudentópolis. O senhor chegou a ver também? Vi todo o jogo. O que o senhor achou? Achei péssimo. Péssimo, né? Achei péssimo. É mais do mesmo que já havíamos visto. Não é? E se não podemos dizer nada a respeito do nosso técnico agora... É isso que eu ia lhe perguntar. É? O seu raciocínio se aplica ao treinador também? Eu acho que numa medida menor, é verdade, mas numa medida também se aplica. É verdade que a gente não pode ter nenhuma noção definitiva do trabalho do técnico neste momento. Primeiro, que ele está começando, não é? Segundo, porque imaginamos não será esse o elenco que nós teremos aí para a frente. Mas dá, entretanto, para perceber um determinado perfil do técnico. Não é? Para mim, Sérgio, Marcelo, Ricardo, para mim, técnico de futebol, numa escala de 0 a 10, até 8, eles são muito parecidos. São muito semelhantes, para não dizer idênticos. O que vai distinguir o bom técnico É o que sabe sair do aperto. é o da diferença. É lá no número 9 e no número 10. Não é? E ali está o quê? O que você encontra nessas duas últimas escalas? Não é? Você encontra trabalho sob pressão, saber trabalhar sob pressão, que é um diferencial importante, e alterar o sistema que está sendo utilizado de momento com boas substituições. Até agora, e o nosso técnico merece esse grau de confiança, mas até agora ele mostrou mais exatamente do mesmo. Ontem até fiquei assim, até meio espantado, porque as substituições que ele fez, com exceção da troca de 6 por meia dúzia, que foi o Alexandre pelo Evandro, ele colocou um volante no lugar de um atacante e colocou um lateral esquerdo no lugar do outro atacante. Mostrando nitidamente que a sua preocupação era ganhar o jogo. Exatamente. Não era segurar o resultado para ganhar tomar os 3 pontos. Eu considero, sem dúvida, que era importante, não tem dúvida. Mas não vejo isso hoje mais como o mais importante. Apenas para concluir essa questão do técnico, eu levo essa minha posição também em relação ao técnico, porque lá, no momento da pressão, quando ele jogou 2 partidas dentro de casa, com a sua torcida, que é uma torcida que apoia, mas não se engane, não tem paciência. Porque o depositório de paciência que todos nós temos já está esgotado de algum tempo. Há muito tempo já. Ela acompanha sim. Mas não espere dela nenhuma dose de tolerância. E no momento em que ele se viu pressionado porque perdia o jogo, ele fez, desculpem a repetição da expressão, mas ele fez mais ou menos. Ele recheou o time de atacante
não é? E botar 4 atacantes, 5 atacantes, Parecia 8 Marcelo atacantes, Oliveira no não, banco. não adianta absolutamente nada, porque time de futebol não joga se não tiver um meio-campo eficiente. Que municie o ataque. Que saiba isso, jogar e que entregue, né, que descubra a jogada, que faça a melhor opção, não é? Que tenha categoria para dar distribuir 1 ou mesmo, 2 né? dribles e botar o sujeito na cara do gol, sabe? Mas isso aí é o ideal que todo mundo procura. É o ideal que todo mundo procura, sem dúvida. Mas nós temos que sempre procurar o ideal. Nós temos que procurar Você não isso. pode se contentar com, Não é? né? Com a mediocridade. Agora, a mediocridade e a mediocridade até não é no aspecto pejorativo, não, no seu conceito Não, com pejorativo. a média. A média. mediocridade é nessa média, não é? Nós estamos vendo hoje no Curitiba aquilo que nós há 4, 5, 6 anos vemos, não é? Nós vemos jogadores onde essa diretoria, a prejuízo dela própria, fez apostas muito perigosas. Arriscadas. Muito Concordo perigoso. plenamente com Apostar no Rui, que é um bom jogador, que tem boa qualidade técnica, mas infelizmente apostar Ainda não no funcionou, Rui né? para essa diretoria foi um péssimo negócio. Porque ele não vai jogar mais no Curitiba, não se engane. O Rui teve todas as oportunidades e poderá jogar como jogou no ano passado bem no América, mas não jogará bem no Curitiba, porque pesa a responsabilidade, não é? E ele não tem suporte pessoal, estofo técnico para segurar e para suportar a O responsabilidade. Serginho individual. Prestes esteve aqui no nosso programa retrasado e Fez grandes elogios a ele. me surpreendeu com elogios ao Rui. E, lamentavelmente disse que o problema do Rui é o terceiro tempo, né? Pois é, mas Eu não sei se é isso. Zé de Roberto fato, tinha mas o é uma terceiro qualidade tempo. indiscutível, né? Pois é. Não Mas é? quanto ao nosso treinador, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar a coletiva dele depois do jogo lá em Francisco Beltrão. De ontem sim, acompanhei. Ele disse uma coisa que me chamou muito a atenção, duas coisas na verdade. A primeira, a mais interessante, que me chamou muito a atenção de fato, foi quando ele disse que nós já estamos melhorando no quesito de recuperação da bola quando a recuperamos no nosso campo de defesa. Agora precisamos saber o que fazer com ela. Tipo, isso é coisa que, Isso é mesmo primário. que ele pense isso, Não diz. Não, mas eu acho que ali ele estava. Tudo bem, que passa uma insegurança. Eu entendi. Aliás, o Mas Sandro tem se sido- você está ensinando o jogador de futebol a fazer o que com a bola depois que ele recupera, aí nós estamos Aliás, o Sandro tudo errado, né? tem mostrado eu percebi isso desde o jogo com o Rio Branco. Ele tem mostrado um lado que pode ser prejudicial a ele mesmo. A sinceridade dele nas entrevistas muito coletivas. sincero. Ele tem muito sido sincero. sincero. Ele tem sido sincero, muito diferente do que o Marcelo verdade, Oliveira fazia no ano Não, a passado. maioria dos treinadores que é o Talvez, de 0 a 10, não o fica 8 revelando, vai até esse ponto. Talvez Tem, essa todos eles inexperiência dele possa ir contra ele lá na frente, né? Porque jogador, é verdade, é jogador verdade. não quer ser exposto, né? O Ele jogador que fala, é é muito sincero, mimado, na verdade. muito, Eles não muito querem ser mimado. expostos. Ele quer ficar na retaguarda. O treinador é o... Ele quer ser protegido. Exatamente. O jogador prefere a blindagem do que a exposição. então, entendeu? E se tem um treinador que o expõe a esse ponto de dizer que tem que ensinar ele a fazer o que com a bola depois de recuperada, é porque Você sabe que na entrevista que a gente fez com o Sandro e no bate-papo que a gente teve fora do ar com ele, nos pareceu um cara muito disposto a aproveitar essa oportunidade, né, que foi dada para ele. É um treinador que... A gente viu essa Dedicado, sinceridade, dedicado. essa o que me disposição. preocupa apenas é o Dedicado. material humano que deram para Era o ele. que eu ia dizer. Não se forja bom técnico, não é? E nem nós podemos identificar, distinguir o bom do mau técnico, não é? Quando ele não tem material humano para trabalhar, que é exatamente o que acontece no nosso elenco hoje. Doutor Hipólito, esse Curitiba é tão instigante que a gente não percebe e vai falando. A gente tem mais 20 minutos para falar sobre o Curitiba, mas no próximo bloco, tá bom? sei, A vamos gente vai aguardar. fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, um instante só. Olá, estamos de volta aqui com o quadro de gastronomia no Coxanautas.
E hoje eu tenho uma receita muito fácil, na verdade não é nem uma receita, é uma dica para uma entrada, já é algo já processado, industrializado, mas eu vou dar um toque de como que você pode preparar, temperar, e é algo perfeito para você usar, assim, receber os amigos, uma entradinha, então você quer ver aquele jogo de futebol, não quer gastar muito, não tem muito tempo para preparar, aqui está a receita perfeita para você. E nós temos hoje aqui então, salsichão alemão, salsicha branca e vermelha, pão e eu tenho aqui água fervendo. Nós vamos então cozinhar separadamente, porque são cores diferentes, né? Primeiro o branco, depois troca a água e aí o vermelho. E daí eu vou temperar esse salsichão com uma cebola macerada no azeite, limão e orégano. E tá pronto. Então nós vamos acompanhar aqui o nosso programa. Você vai acompanhar os takes aqui e daqui a pouquinho nós vamos servir essa simples, mas deliciosa iguaria. Um abraço e até daqui a pouco. A TV Coxanautas está de volta com o seu segundo bloco, hoje recebendo como visita, como nosso convidado, Dr. Hipólito, primeiro torcedor a sentar aqui com a gente e conversar sobre esse tema tão instigante que é o Curitiba. E dando mais uma vez as boas-vindas aí, seja re-bem-vindo, Renato de Barba. A sua gastronomia estava... Pequena área. Na pequena área, isso, bem lembrado. Eu tinha esquecido até da pequena área do grande Renato de Barba. Vamos fazer muita comida de estágio, comida saborosa e fácil para curtir o jogo. Legal, bacana. Nesse segundo bloco a gente volta a falar sobre esse tema tão instigante que é o Curitiba, e temos aí um Atletiba já nos esperando no próximo domingo, e Dr. Hipólito, que viveu vários deles, né? Alguns deles, alguns choros, algumas alegrias, em tempos em que... Alguns choros, muitas alegrias. Muitas, muito choros, mais. Exatamente, tem que deixar bem claro. Mas na época que o Atletiba era uma instituição, quer dizer, ainda é uma instituição, né? Para a gente abrir esse bate-papo, Ricardo Honório, Marcelo e Dr. Hipólito, Sandro Forner anuncia um time misto para esse Atletiba. Não é um demérito a essa instituição Atletiba colocar um time misto? Eu acho que é uma... Até porque o adversário anuncia vir com um time B, né? Eu acho que não é nem a instituição. O Atlético há tempos já não vem colocando a sua... Até o ano passado até colocou, mas nos anos anteriores... Regional, Mas assim, o problema, Sérgio, é que o time do Coritiba hoje já é misto. Ninguém sabe qual é o time, na verdade, né? O time do Coritiba hoje já é misto. E aí você vai colocar um time B do misto, sabe? Querendo ou não, o torcedor coxa branca, ele quer vitória no Atletiba. Exatamente. Né? O Atletiba vale a mesma coisa, independente se for o time titular ou misto. Eu vou citar o Marcelo de novo aqui, que foi muito feliz na colocação dele. No programa passado, muitas pessoas, e eu sou um que me iludiu ano passado com as vitórias, com o título e com a vitória no Atletiba. E muitos dizem que o regional não é parâmetro, né, para o Campeonato Brasileiro. Só que tem uma coisa, como o Marcelo falou, se vence não é parâmetro, porém, se vai mal é parâmetro sim, porque daí a situação está muito ruim. Porque se você não conseguiu vencer naquilo que não é nem parâmetro, então tá feia a coisa. Está nivelando por baixo. Eu acho assim, o jogo com o Parnaíba, eu não sei se é na quarta-feira, no meio da semana. É uma viagem desgastante. Sai daqui na segunda-feira, depois do Atlético. O que eu acho que ele vai fazer é poupar o Kleber, talvez o próprio Rui, que são jogadores fisicamente mais limitados. Vulneráveis, né? Mas ele tem que procurar escalar o que ele tem de melhor. E outra, o elenco do Coritiba hoje é composto em sua maioria por jovens de 20, 21, 22 anos. A média de idade do Curitiba hoje acho que é 23, 22 anos. Então um jovem consegue se recuperar muito facilmente, né? Até com toda a tecnologia que eles têm à disposição hoje. Então assim, você poupar o Kleber eu até entendo. Você poupar o Rui, tudo bem, até entendo. Simeão. O Simeão acho que até pode deixar de fora, deixa o Vitor Carvalho e o Júlio Rush. Agora, colocar um time inteiro de reserva, sendo que o Coritiba já tem um time praticamente misto, eu acho que é dar um tiro no pé. Eu acho que o próprio Sandro, eu acredito que ele não vai fazer isso. Ele deve poupar ali 1 ou 2 jogadores, né? Mas temos que vencer. Veja, Sérgio, eu penso assim,
você para fazer a sua opção por um time misto, precisa ter um time principal. Não é? Aquilo basicamente. Se temos um time misto, qual é o time principal? Qual é o time principal? E nós não temos um time né? principal. Nós temos lá, não é, uma reunião de alguns 99% de meros coadjuvantes. Né? Nós não temos protagonistas, com exceção do nosso goleiro, que é um extraordinário goleiro, parênteses, com alguma responsabilidade importante nos últimos 3 jogos que fizemos. Concordo plenamente com o senhor. Inclusive, não podemos esquecer lá atrás. O senhor está falando do brasileiro ou está falando desse ano? Do brasileiro. Eu concordo com o senhor. Eu acho que o Wilson falhou. Nos 3 últimos jogos ele teve responsabilidade Mineiro grande. E Chapecoense, né? E São Paulo também. E São Paulo também, penso assim. Não é? Mas tinha crédito, né? Tinha crédito. Nubla um pouco a sua imagem, mas ele continua com crédito e ainda é o único protagonista do Coritiba. Curitiba tem... É que o goleiro ninguém perdoa, né? O goleiro não perdoa, infelizmente é isso que fica. Né? Não é? Eu imagino, não é, que a única ausência do elenco atual do Curitiba para se dizer que o time é misto, tem que tirar o goleiro do jogo. Nem o Kleber, o senhor acha que é? Ora, francamente, nem o Kleber. Eu vejo o Kleber, nesses últimos 2 jogos, como um jogador que está se empenhando, ele quer me parece que ele queira mostrar alguma coisa. Né? Não é? No primeiro ano que ele aqui esteve, ele não participou da pré-temporada, por isso acabou se machucando, ficou muito tempo. Já na segunda temporada participou bem, na segunda temporada que ficou, participou bem da pré-temporada, já desempenhou um papel muito melhor, e nesta última, que também imaginava-se fosse ser ele o grande protagonista, e seria, acabou não sendo, não é? Foi um protagonista negativo, verdadeiramente. Então, eu confesso a você que o único jogador do Curitiba hoje, para que você possa tirar do time e dizer nós fomos realmente com um time misto, é o Wilson. O Wilson. Agora, é uma outra questão que eu até escrevi na coluna publicada ontem. Para você ter um time titular, já está na hora, né? Já passou, está começando a passar da hora. Por mais tolerância que você tenha, por mais calmo e paciente que você consiga ser, exigir, pedir demais ao torcedor isso, né? Principalmente o torcedor do Curitiba, que é muito, eu digo sempre, muito chato, e a maioria não concorda comigo, mas enfim. Que é uma minoria, Sérgio, é uma minoria. Tem a parte da torcida que é chata, é uma minoria, só que acaba fazendo barulho. E é como tudo na vida, né? A parte da torcida que se denomina chata é aquela que se acostumou a ver o Curitiba vencer, a ver o Curitiba ter bons times, como na década de 70. Também. Então, é uma torcida mais tradicional, né? Nossa torcida tem que perdoar um pouco, né, Sérgio? Nossa torcida é uma torcida muito sofrida. Não é? Muito sofrida. Eu comecei a torcer pro Curitiba de verdade a partir ali dos meus 11, 12 anos, que é quando você começa mesmo a entender, ir no estádio entendendo o que está acontecendo. E eu peguei a década de 90. Foi horrível. Quer dizer, se for ver hoje, tá melhor do que naquela época, década de 90. Acho que foi a pior década da história. Né? Mas enfim, e mesmo assim, isso foi me enraizando no Curitiba, né? Isso é amor, né? Exatamente. Mas então, estamos num momento do Curitiba que ou vai ou racha, né? Porque já estamos aí indo para a 4ª rodada do Paranaense, estreando na Copa do Brasil, daqui a pouco tem o Brasileiro, e você não vê, ou pelo menos não anunciam, soluções que a gente já detectou, para problemas que a gente já detectou, como por exemplo, um lateral esquerdo, um lateral direito, um meia armador que a gente pede um zagueiro há muitos anos, né? Há 6, 7 anos. Você lembrou bem no programa passado, desde o Alex a gente não tem mais esse meia armador. Sérgio, a gente não tem um atacante de velocidade. Pois é. E um atacante de esquerda ou de direita, que um Rafinha, né? Alguém que coloca o centroavante na cara do gol, enfim. Pelo menos 4, 5 jogadores a gente precisa.
Então a gente vai ter um time misto até quando? Até a estreia do Parnaíba. E olha, eu ainda sustento aquela minha posição no programa passado. Eu acho que é muito possível a gente voltar com esse time aí que a gente está indo, que não é nem misto, e nem o titular e nem o definitivo, voltar de lá sem a vaga para a segunda fase da Copa do Brasil. Isso aí eu acho que não acontece, mas se acontecer, é um problema seríssimo. Seria muito ruim para a diretoria, porque perderia muito dinheiro. É mais ou menos a marca que o Bacelar teve naquela desclassificação para o Asa de Arapiraca. Nesse ponto eu acho que estão brincando com coisa séria. Pois é. E outra, se a gente passar do Parnaíba, o próximo adversário é provavelmente o Ituano, da primeira divisão paulista, que empatou com o Santos ontem. Mais difícil ainda. Eu acho que estão brincando com coisas. Empatou com o Santos e saiu vencendo o Santos. Saiu vencendo de 1-0. O Santos empatou. Desculpe, Sérgio, o momento é tão importante do nosso clube hoje que eu até questiono um pouco o jargão de expressão que você usou, ou vai ou racha. Nós não temos essa alternativa. Ou vai ou vai. Já rachamos. Ou vai ou vai. O que nós precisamos é ir. Agora nós temos a obrigação de ir, porque rachados já estamos. É verdade, a gente já rachou ano passado. Não há mais o que rachar para o Curitiba. A nossa torcida está absolutamente cansada do sofrimento. Olha, eu tenho 2 filhos que me acompanham nos jogos do Curitiba desde 2 anos de idade, 3 anos de idade. Eu lembro que meus amigos falavam lá, vem o Hipólito com os gurizinhos dele, eu carregando sempre os meninos, hoje adultos, mas ambos deixaram de ir aos jogos do Curitiba. Eu vou hoje sozinho. A gente tem uma geração aí que não está disposta a sofrer mais com o futebol. Não tem mais essa... É só ver a média de público do estádio. Não tem. E não tem mais aquele depósitozinho, aquele barrilzinho onde nós colocávamos o excedente da nossa paciência. Eles não têm mais isso. Eles não têm mais isso. Para ver o que temos visto do Curitiba insistindo, notadamente falando em time de futebol. Nós estamos falando aqui em time. Para nós estarmos insistindo com alguns personagens já devidamente provados, me parece que é um risco tão grande que seria desnecessário essa diretoria correr. O que até aproveitando o risco de nós não nos classificarmos lá com outro Arapiraca é enorme com este time. Até porque provavelmente eles nem saibam o que vai esperar. Eu não sei se conhecem o time do Parnaíba. Nada. O nosso técnico ontem, na sua entrevista coletiva, e eu tenho que cumprimentá-lo sim pela sua sinceridade, que até não sei se ele é muito corajoso, de todo conveniente para ele, mas ele é um homem sincero, me parece, Mas o nosso técnico vibrando com o Curitiba, sabendo desarmar o time de União Beltrão. União Beltrão, meu Deus. Sofrer o que sofreu com o Rio Branco aqui dentro de casa. Prudentópolis, Prudentópolis no primeiro tempo. Curitiba vem se apequenando, Então, isso tudo... Isso faz a gente se acomodar. Isto tudo provoca um sentimento que até agora pouco ouvi dizer, mas é a ausência de respeito à nossa camisa. Hoje ninguém respeita mais a camisa do Curitiba. Não existe mais o respeito e perdeu-se também aquele mito de vencer o Curitiba no Couto Pereira. Isso também já não existe. Isso também acabou. Esse ano passado foi o senhor, como conselheiro do clube, como que o senhor vem vendo o trabalho dessa nova diretoria? Primeiro é preciso dizer que eu respeito absolutamente todos que se dispõem a sentar na cadeira. Que não é fácil. Não é fácil. Primeiro porque não é fácil em circunstância alguma, muito menos no futebol, onde se trabalha com paixão, Muito menos nas circunstâncias do onde Curitiba se trabalha hoje. Com muita pressão, que reflete exatamente o momento que nós vivemos hoje. Eu, e aqui falo pessoalmente, eu nunca escondi isso de ninguém, apoiei e votei no Viária na eleição passada porque via que o nosso momento, porque um momento especial, um momento singular, um momento de muita
de trabalho com muito conhecimento de causa, imaginava que o Vialli era um sujeito, que o Curitiba precisasse de um sujeito mais cascudo, vamos dizer assim, para tocar o clube nesse momento. Democraticamente, o Dr. Samir ganhou as eleições. Conheço o Dr. Samir apenas por ser advogado. Não tenho nenhum conhecimento da sua performance na área da gestão. Sei que ele conta, pelo menos na área da gestão, com duas figuras, uma delas que conheço pelo trabalho que desenvolveu na área fiscal do clube, o Baggio, que me parece um bom quadro. O outro integrante eu não conheço, e conheço muito o advogado, o Dr. Barros, que está hoje integrando a diretoria, que é um advogado que desenvolve uma advocacia limpa, uma advocacia de muito boa qualidade, não é? Agora, todos, pelo que sei, ainda pouco experientes na área do futebol, não é? Torço e estou sempre disponível, não é? Se um dia, eventualmente, não vai ocorrer, mas se um dia precisarem, não é? Estaria sempre disponível a colaborar. Não é? Vejo muito boa intenção no Dr. Samir. O Dr. Eduardo Barros, um homem com quem também eu tenho uma certa convivência, vejo muito boa intenção nele também. O Baggio, um sujeito que conhece bem a área de gestão, e tem lá um quinto cidadão que eu, infelizmente, não tive ainda o prazer de conhecê-lo. Agora, vejo que a diretoria, imovida talvez pela sua incipiência, correndo riscos desnecessários. Na montagem do time, do time, por exemplo. Falta um homem experiente no futebol, né? Você acha que seria possível, por exemplo, o Vialli se prestar a um serviço à administração do futebol? Na área do futebol. Acho possível, a experiência dele seria acho possível, mas não acho provável. Mas não é bem-vindo. Só uma pergunta. Acho que não seria bem-vindo. Mas seria um homem importante. Eu fiz uma indicação, me parece, nós estamos aqui, não é? Quando nós estamos aqui em casa mesmo, não é? Eu não vejo nenhuma necessidade. Eu fiz uma indicação, tomei a liberdade de fazer uma indicação para a área do futebol, na pessoa do Ademir Alcântara, que é um homem que tem um histórico com um clube muito grande, jogador, inclusive. Ídolo da torcida. Esse era da minha época. Podia fazer esse intercâmbio com o jogador e diretoria com muita facilidade. Como o Pereira vem fazendo hoje. Como o Pereira vem fazendo hoje, mas o Pereira, embora tenha sido um bom jogador do nosso clube, está muito longe de ter sido um grande ídolo. Não foi. O Alcântara foi. Como o Ademir. Não é? E o Ademir é um sujeito que também tem bons contatos na imprensa. Não se engane que a imprensa continuará sendo paciente com o time do Curitiba. Nem nós aqui do Coxanato. E muito menos nós aqui. Não é? Por isso, na minha visão, era preciso alguém também que não interferisse, mas neutralizasse um pouco as manifestas má vontades que nós vamos ter pela frente. Não é? Agora, isso tudo, Ricardo, era fundamental que a diretoria não assumisse riscos desnecessários. Infelizmente, eu acho que está assumindo. Vejo como o mais, para terminar, como o mais emblemático dos exemplos, o Rui. Bom jogador, boa técnica, mas não vai jogar no Curitiba jamais. É isso aí. Doutor Hipólito, não parece, mas já conversamos 40 minutos sobre o Curitiba. É mesmo? Infelizmente o nosso tempo acabou. Mas podemos fazer outros programas com certeza. Com certeza. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Aliás, eu diria que não é um convite, porque a casa é sua. O senhor já conhece o endereço, é só bater na porta, a gente abre, o senhor senta e conversa com a gente. Tá? Muito obrigado. Marcelo e Honório, mais algumas... É um prazer. Até a gente deixou de falar a história do Atletiba, mas fica para o próximo programa. Aliás, sobre a história do Atletiba,
A gente está, graças ao Dr. Hipólito, preparando para vocês uma surpresa. Para alguns, provavelmente, será uma surpresa negativa. Para outros, e a maioria, será uma surpresa bem-vinda. Aguarde que vem por bem aí. Interessante. Aguarde que vem por aí na TV Coxanautas um candidato bombástico. Mas põe bombástico nisso. Esse vai abalar as estruturas. Dinamitesco. Então não percam as nossas próximas edições. Eu não sei se na próxima ou na seguinte. Acho que na próxima ainda. Não, eu acho que... mas a gente se vê por aqui com muito barulho. Um abraço a todos, até a próxima. Doutor Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Muito Viva obrigado. Curitiba. Muito bem, o salsichão foi cozido, né? Tanto o vermelho quanto o branco. Agora nós vamos montar, veja só, muito rápido. Não vai sal aqui no salsichão, porque já é salgado. Eu coloquei um pouquinho de sal e azeite aqui na cebola, um pouquinho de alho, macerei. Macerar e amassar, porque isso vai liberando o sumo, ou o suco, digamos assim, da cebola, tira a fortidão e dá um toquezinho bem especial. Então eu vou temperar separadamente para não misturar as cores, senão o vermelho vai atingir o branco. Então eu vou colocar um pouquinho aqui da cebola, limão, azeite, orégano e só. E daí eu já coloco no prato e vamos servir.